Não, irmãos. Então, eu estou grata ao Senhor, irmãos. Se eu agradecer 1000 anos, vai ser pouco, irmãos. Porque foi coisa muito grande que Deus fez na minha família. Então, eu estou dando graças ao Senhor, irmãos. Vamos louvar aqui, irmãos, o 77, em nome de Jesus. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre com bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão me ter, tua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito replante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória, 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 glória a Deus. Glória. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar. Aleluia. Irmãos, não é para mim não, irmãos, é Glória. para Deus, irmãos. Porque aqui eu não sou nada não, irmãos. Não sou ninguém, irmão. E não se limita, irmão. Não se preocupe com a igreja está vazia, não, irmão. O que não pode faltar é o Senhor Jesus, irmão. Porque eu pude ver isso na consagração, já contei aqui já. Cheguei na consagração, tinha 4 pessoas na consagração. E aqui, muito nervosa aqui. E parei até a consagração, pedi uma oração. Nós demos aqui as mãos. Deus operou na hora, irmãos. Não deu 5 minutinhos. Minha irmã chegou aqui que deu a resposta que a pessoa tinha chegado em casa, irmãos. Deus, ele nos fez com quantidade, é qualidade. Então vamos dar os melhores para o Senhor. Vamos dar o melhor de nós. Nesse nós para o Senhor, irmãos. Vamos dar o nosso melhor. A irmã não vem, irmão não vem, não importa. Quem não pode faltar é o Senhor Jesus, irmãos. Que eu puder te chamar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Santa paz do Senhor para os irmãos, amém? Deus esteja na santa paz do Senhor. Vamos ler Isaías, capítulo 12. Oh, aleluia! Glória. Bem como o título. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. O Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Leia o primeiro, os irmãos leem o segundo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira te retirou e tu me consolaste. Aleluia. Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu canto, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel, Deus de ti. Irmãos, porque isso é muito pequeno, vamos ler os 13 em nome de Jesus. Amém? No capítulo 13. Porque isso é muito pequeno, vamos ler os 13. Em nome de Jesus, glória a Deus. A ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte de Calvário, levantai a mão para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já clamei aos meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo. Agora sobre por isso os reis e de nações já congregará. O Senhor dos exércitos faça em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor dos instrumentos da sua indignação para destruir aquela terra, toda aquela terra. Vai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com a solução. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Assolar-se-ão e apoderar-se-ão dele dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino e refino. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá no seu lugar, por causa do seu furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como ovelha que ninguém recolhe. Cada um voará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Tudo que for achado será transpassado, e tudo que for apanhado cairá à espada. E as suas crianças serão despedaçadas pelos seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão dos frutos do ventre. O seu olho não louvará os filhos.
Aí Babilônia, o orçamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Nunca mais será habitada, nem edificada de geração em geração, nem o árabe derramará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes e os sátiros pularão ali. E as feras que ruiam gritarão, e as urnas dos seus palácios vazios, como também as sacais dos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Muito obrigada por essa riqueza que recebo aqui, ler essas palavras, Senhor. Abençoado em nome de Jesus. Eu te agradeço por estar aqui dentro da sua casa, por todas as bênçãos que eu tenho recebido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me dando alegrias e, pela que eu era triste, já tenho um pouco mais de alegria, estou glorificando o Senhor pelo meu temperamento. Amém. Eu agradeço a Deus. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos, o 545. Deus enviou seu Filho amado, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como o Pedro Marcelo, como eu pedimos oferta em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoado seja o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Saúde da igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual o número? Amém, irmão. Amém? Amém. Só que eu estou procurando ainda. Pois é. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, vamos cancelar o profeta Ageu, caso o irmão me perdoe. Vamos aqui. Ele sumiu. Sumiu? Ele sumiu. O profeta Ageu hoje sumiu da minha vida. Eu achei da Né? minha. Achou? Então só está na Bíblia da tia Mary. Só tá na Bíblia dela. Correto? Amém. Vamos então, irmãos, abrir a nossa Bíblia, os irmãos me perdoem, aqui em Malaquias, capítulo 3, uma palavra bem conhecida da parte do Senhor. Hoje eu estava conversando com o irmão em Cristo, né, a respeito a dificuldade que muitas vezes é o povo de Deus, né? Quando a gente fala de povo de Deus, nós falamos dos nossos irmãos dentro da igreja, e entender esse assunto, né, chamado dízimo e oferta, é uma coisa que talvez, se você falar que lá fora as pessoas não entendam, até é um tanto quanto compreensível. Mas a gente vê que dentro da igreja, né, o quanto as pessoas são difíceis de entender, né, esses princípios, porque dízimos e ofertas são princípios da parte do Senhor para a vida cristã, né? São princípios tão fortes que no capítulo 3, versículo 7, nós só vamos ler somente esse, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos.
mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então esse texto é bem conhecido da igreja, não precisa nem eu ler ele todo. Ele está falando sobre dízimos, está falando sobre ofertas. E a coisa é tão séria que Deus ele fala, vos desviastes de mim. Mas como é que é esse negócio? Né? A gente acredita que o desviado é aquela pessoa que foi embora da igreja, aquela pessoa que negou a fé, aquela pessoa que cortou o seu relacionamento salvífico com Cristo. Assim que nós entendemos que é o desviado. Mas o dízimo e oferta é uma coisa tão séria que Deus estava chamando aquele povo que não dizimava e que não ofertava de desviados. Como é que pode isso? Né? Então a gente começa a ver quantos desviados nós temos dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Porque é a palavra de Deus, aqui Deus está falando, vos desviaste de mim, né? Tornai para mim, eu tornarei para vós. Mas em que havemos de tornar? Aí no versículo 9, versículo 8, Deus fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, e que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então muitas pessoas ali que tinham por nome povo de Deus, tinham ali, né, supostamente uma aliança com Deus, mas pelo fato de não dizimar e pelo fato de não ofertar, o próprio Deus os chama de desviados. Então, irmãos, dízimo e oferta, isso aí nós estamos, né, cansados de saber, não compra pedaço do céu, não salva ninguém. Agora, deixar de dizimar e deixar de ofertar pode sim te deixar fora do céu, porque a Bíblia fala que os roubadores, os ladrões, não herdarão o reino de Deus. E no versículo 8 aqui ele também fala, roubará o homem a Deus? Todavia dizeis, do que te havemos de roubar? Dos dízimos e ofertas alçadas. Então aqui haviam duas qualificações dentro do povo de Deus que os impediam de ter comunhão com Deus. Era a condição de desviado e a condição de ladrão. São duas condições. Você acredita que se Jesus voltar, uma pessoa desviada, ele é salva, sim ou não? Se Jesus tocar lá a trombeta, lá a pessoa estiver desviada? Não. Né? E aí? Marquei no dízimo e oferta, segundo a palavra, está desviado, e agora? Né? E aí? Deus fala que o ladrão não entrará no reino de Deus. Mas tu não dizima, tu não oferta, está na condição de ladrão. Ainda que você, né, diretamente falando, não subtrai nada de ninguém, mas você está na condição de ladrão. E aí, como é que fica a tua situação? O roubador, ladrão, que não entra no reino de Deus? Então é hora do povo de Deus se despertar para isso. Ah, mas dízimo, oferta, isso aí é texto de Malaquias, eu nunca vi no Novo Testamento falar de dízimo nem oferta. Né? A palavra dízimo não está lá no Novo Testamento, está só no Antigo. Jesus ele foi bem claro quando ele disse, né, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E Jesus ele veio para instaurar o Novo Testamento. Não é verdade? Então, se fosse assim, né, Jesus não teria perdido tempo em falar isso. Né? Jesus seria bem claro, não precisa dar nada não para Deus não, né? Deus não tem nada não, deixa Deus para lá, tudo que vocês têm é de vocês, sejam felizes aí, não. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, se o próprio Jesus falou que nós temos que dar a Deus aquilo que é de Deus, e o próprio Deus ele coloca dízimo e oferta alçada como dele, então nós entendemos que dízimo e oferta ainda tem validade no Novo Testamento, sim. Porque tem até irmãos que falam, eu estou encerrando, tem até irmãos que falam assim, ah, dízimo e oferta, isso é coisa da lei. Quem já ouviu falar isso? Que dízimo e oferta é coisa da lei. Né? Dízimo e oferta é antes da lei, porque o primeiro a dizimar na Bíblia, pelo menos com narrativa, é Abraão. Quando ele dizima ali é Melquisedeque. E a lei ela começa a ser instaurada a partir de Moisés. Então, antes de Moisés, não pode dizer que havia lei, porque não tinha lei. A lei era instaurada a partir do profeta Moisés. Então, quando alguém fala para você, ah, dízimo e oferta é coisa da lei, não, você está errado. Nem da lei não é, isso é antes da lei. O negócio é tão profundo que é antes da lei, se perdura durante o período de Moisés, vai até a lei,
Durante a lei ali, Moisés ele ensina com mais intensidade o significado de dízimo e oferta, e Jesus no Novo Testamento também fala que nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Então oferte com alegria, dizime com alegria, jamais coloque no teu coração que dízimo e oferta é perda para a tua vida. Não pensa assim não, que você está perdendo, que você poderia pegar aquela importância e usar para outra finalidade. Aplique na obra do Senhor, creia na provisão de Deus, porque Deus, Ele também tem promessa dentro dessa palavra, e mais adiante Deus fala que Ele abriria as janelas do céu sobre nós. Então não é só a questão de você entregar a Deus o que é de Deus, mas quando você assim faz, você está debaixo de uma promessa. Então a promessa é motivo da nossa alegria. Não, se eu dizimar, se eu ofertar, Deus ele também promete que vai abrir a janela do céu sobre mim e vai derramar sobre mim essa bênção, que dela vos advém a maior abastança, ou seja, uma bênção muito maior daquilo que você está esperando e buscando o Senhor. Então dizime com alegria, oferte com alegria, não fique desviado de Deus, né? Nem seja um ladrão dentro da casa de Deus por subtrair dízimo, por subtrair oferta. Dizime, oferte e creia na provisão do Senhor na sua vida, amém? E a Senhor dessa minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos ofertar, vamos dizimar com alegria, enquanto a irmã Rose lá irá louvar. Glória a Deus. Salve a todos com a graça e paz, amém? Amém. Vou louvar com o número 198 da Harpa Cristã. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solícito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solícito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solícito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então
Deus. Irmãos, essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pastor Jânio, com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos alegres, né, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque às vezes, irmão, a gente fica triste assim. Ah, mas a igreja está vazia, e aí? Quem nos abençoa? Só Jesus, né? Então a gente tem que estar alegre. Aleluia. Ele está aqui, ele não faltou, irmão. Glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos ficar de pé então, vamos estar apresentando. Glória. Nosso pastor está ministrando a palavra de Deus sobre a nossa vida nessa noite, amém? Levanta as suas mãos, vamos estar orando pela vida do pastor Isaac, amém? Glória a Deus, soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, Deus, Senhor, é o momento da Tua palavra, onde, Senhor, quando Tu fala, terra e céu, Senhor, tem que se calar, Senhor, perante a Tua voz. Por isso, Deus, nessa noite, usa o Teu Filho, Senhor, aqui nesse lugar. Senhor Deus amado, são aquelas pessoas, Senhor, que estiverem ao alcance, Senhor, da nossa voz, Senhor, do nosso microfone, Senhor, que elas possam receber, Senhor Deus querido, uma palavra, Senhor Deus amado, meu Senhor, aleluia, glória a Deus, que possa confortá-lo, Senhor, mas também, Senhor Deus querido, que Tu possa, Senhor, exortar, Senhor Deus amado, falar, Deus querido, aleluia, de maneira excelente, Senhor, para cada pessoa. Alcança nossos irmãos que estão assistindo o culto, Senhor Deus amado, Senhor, Tu abençoe, eu te peço, Senhor, pela vida, Senhor, da Marli, Senhor Deus amado, vai adiante, Senhor, creio, Senhor, que Tu pode curar aquela vista agora, em o nome de Jesus, Senhor. Senhor, alcança, Deus querido, cada bairro, Senhor, que estão ligados aqui nesse culto, Senhor. Abençoe da vitória, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Jânio. Pai do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Queria um texto muito conhecido, estar compartilhando com a igreja. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Hoje nós estamos nos multiplicando. Eu, minha esposa Bebel, minha filha Mariana, todos com o seu compromisso. Nós estamos nos multiplicando para tentar atender a tudo. E graças a Deus pela vida da minha filha, que com 9 anos, ela tem um compromisso na igreja Mirim, então ela teve que estar na igreja no local, para estar participando do culto da igreja Mirim. Chegou em casa falando, pai, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir, porque tem o culto da igreja Mirim hoje, eu tenho que estar lá. Eu falei, então você vai. O seu compromisso com Deus, é bom que você aprenda a ter esse compromisso desde cedo. Uma bênção quando a igreja, quando a liderança da igreja se preocupa com a família, principalmente no que diz respeito à família estar na presença de Deus. Então essa campanha da família, que foi colocada por Deus no coração, esse propósito foi colocado no coração do pastor Jânio. E eu me lembro que foi tão interessante que no carro o pastor fez, o nosso querido irmão evangelista Eduardo fez menção disso e o pastor Jânio praticamente ao mesmo tempo. E até o pastor Jânio estava próximo e falou assim, é de Deus. Eu falei, rapaz, benção, como é bom quando o povo de Deus está assim ligado na simplicidade, na humildade do Espírito Santo. Gênesis capítulo 6, verso 1 a 8, vai falar assim, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara
sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem e criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por todos que estão ouvindo esta palavra neste lugar, aqueles que acompanham a web, a tua bênção venha alcançar a todos, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis tomar assento, por gentileza. Para quem não me conhece, meu nome é Isaac, sou pastor pela misericórdia de Deus, por chamado, qual o Senhor tem nos confiado, e por convite do nosso querido irmão que ali está, evangelista Eduardo, e também do pastor Jânio. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais a respeito da família. E nessa campanha, como eu já havia mencionado, irmão, como é importante quando nós, como líderes, nos preocupamos com a família. Porque a família, nós sabemos muito bem, ela é o plano de Deus para que se haja uma sociedade saudável, para que haja uma sociedade equilibrada. Só que hoje, muitas são as artimanhas e os contra-ataques do adversário para denigrir com a imagem da família, a qual foi constituída pelo Senhor Deus no Éden. Então, hoje eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre a vida de um homem muito especial para Deus, e foi muito especial, e que é muito especial para todos nós. Esse homem chamado Noé. Um homem ao qual, em meio a uma sociedade totalmente corrompida, ouvia a voz de Deus. Então já começa por aí, né? Já começa por aí. Para nós entendermos um pouco mais, nós vemos que lá no Éden, o adversário ele se levanta para destruir aquilo que Deus havia constituído, ou seja, a família, o homem. O adversário se levanta e com a sua artimanha ele consegue que o homem viesse a falhar com Deus, viesse a desobedecê-lo. E por causa da desobediência de Adão, ali por ele entrou o pecado e veio contaminar a todos os seres humanos. Antigamente eu julgava muito a Adão a respeito da sua queda. Falava, poxa, se Adão não tivesse caído, nada disso estaria acontecendo com a gente hoje. Se Adão não tivesse caído, nada disso havia acontecido com a gente hoje. Eu já julguei muito Adão a respeito disso. Mas um belo dia eu estava em casa refletindo e sabe o que veio ao meu coração? É que Adão não teve o exemplo que nós tivemos. Nós apontamos para Adão talvez como uma pessoa que errou. Mas Adão sabia, porventura, alguém tinha caído? Ou que tinha desobedecido a Deus? Até ali havia algum histórico disso? Não havia. E pelo contrário, nós aqui temos o histórico e nós é que erramos nos dias de hoje. Então, perante Deus, irmãos, quem será que está errando mais perante Deus, se eu posso falar assim? Será que quem mais errou foi Adão ou somos nós que temos exemplo de que não devíamos errar, mas continuamos errando? É um caso sempre a pensar e sempre a refletir a respeito disso. Então, o que acontece a partir daquela queda do homem? O homem é expulso do Éden, nós sabemos muito bem. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele dá continuidade a um plano de ter um povo santificado para ele. E esse povo, ele dá continuidade a partir do filho de Adão, era chamado Sete. Um povo santo, um povo separado. E aqui nesse texto que nós lemos, vai ser chamado esse povo de os filhos de Deus. Mas esses filhos de Deus, que alguns por aí acham que são anjos, na verdade não são, na verdade são os filhos da linhagem de Sete, que era uma linhagem a qual servia ao Senhor, a qual tinha desejo, tinha vontade de se aproximar de Deus. Mas o que aconteceu? Eles viram as mulheres formosas, filhas da descendência de Caim. E quando eles veem essas mulheres formosas, eles tomam essas mulheres para si. E para se tomar uma mulher naquela época, era necessário fazer aliança. Então eles começaram a se aliar com os ímpios. Começaram a se aliar com aqueles que estavam afastados de Deus. E a partir dessa mistura de um povo que servia ao Senhor, com um povo que não servia a Deus, se multiplicou a iniquidade. O pecado chegou a um ponto tão terrível de Deus não ter mais prazer no homem ao qual ele havia criado. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que ter aqui como importante?
nós temos que ter cuidado com quem nós estamos nos aliando, com quem nós estamos fazendo aliança. Nós temos que ter cuidado com quem nós estamos nos misturando. Às vezes nós queremos copiar coisas do mundo para trazer para a igreja. Às vezes nós queremos fazer como o ímpio faz lá fora, aqui dentro. Às vezes nós queremos servir como o ímpio serve. Meu irmão, se fosse para fazer dessa forma, Deus não teria nos separado. Ele ficava com o ímpio. Mas se Ele constituiu uma igreja, se Ele constituiu um povo para ser seu, nós devemos andar segundo a vocação como fomos chamados um dia por Jesus Cristo. Então nós precisamos estar atentos com isso. Cuidado com as misturas, irmão. Cuidado com o meio com que você anda, com quem você fala, com quem você compartilha a sua vida. Cuidado com essas coisas, porque Deus tem prazer naquele que se separa. Se separar não quer dizer que você não vai dar um bom dia, que você não vai dar uma boa noite, que você não vai cumprimentar uma pessoa na rua, que você não vai sair de casa para pegar um ônibus, que você não vai no hospital, que você não vai estudar, que você não vai trabalhar. Não é essa separação. A separação que Deus quer para a nossa vida é uma vida santa e é uma vida de dedicação a Ele. Foi por isso que o Senhor nos constituiu, foi por isso que Ele constituiu a sua igreja e foi por isso que Ele nos separou. Então nós vemos aqui um exemplo muito precioso na vida de Noé. Um deles, no verso 9, a palavra do Senhor testificando a respeito de Noé, ela diz que ele era um varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Você percebe que em meio ao mundo, onde a iniquidade e o pecado havia se multiplicado, ao ponto de Deus dizer, não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque este é carne. Ao ponto de Deus dizer isso. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Nos dias de hoje não é diferente. O Espírito Santo de Deus não vai ficar sempre ali falando com o homem, ó, larga essa vida, muda essa atitude, não vai ficar sempre falando com a mulher não, sabe por quê? Porque tem um dia que Deus diz basta. Porque Deus vai sempre dando oportunidade para cada um de nós a melhorarmos as nossas atitudes, refletirmos sobre o que fazemos a cada dia e passarmos a andar segundo aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Para que não venhamos a abandonar ou a esquecer o estatuto, ou seja, a palavra de Deus. Mas quantos têm andado desligados a respeito disso? Então é tempo de nós de nós nos despertarmos e procurarmos também despertar aqueles que porventura estão no sono da indolência. Porque são muitos até no meio da igreja que estão dormindo. E isso existe uma grande diferença que nós também vamos estar falando rapidamente ainda hoje sobre isso. Então entenda uma coisa, que mesmo em meio à sociedade corrompida, Noé era varão justo e reto em suas gerações. Então isso prova que é possível, nos dias de hoje, e segundo Jesus Cristo, Jesus dizendo que os últimos dias serão como os dias de Noé, casar-se-ão e dar-se-ão em casamento. E hoje nós vemos uma multiplicação da iniquidade tão terrível, a multiplicação do pecado tão terrível. Hoje em dia, você for na rua, bobear, a pessoa te assalta para levar tuas moedas. Hoje nós vemos tanta coisa terrível acontecendo na rua, tanto multiplicada a violência, quantas crianças sendo alvejadas por bala, quantas pessoas perdendo a sua vida de forma grosseira, quantas pessoas vivendo uma vida abominável diante de Deus e ainda mais querendo que todos compartilhem daquilo. Muitas das vezes tentando até empurrar a goela abaixo das famílias, as suas atitudes, querendo que façam coisas semelhantes. E isso nos leva a lembrar até nos dias de Sodoma e Gomorra, quando Ló estava ali com a sua família, e aqueles homens que estavam mergulhados no pecado, queriam até que os anjos que estavam na casa de Ló fossem postos para fora para que eles tivessem relações sexuais com ele. Então é isso que nós estamos vendo no dia de hoje, uma grande manifestação da violência. Mas em meio a essa grande manifestação, a Bíblia fala que também há uma grande manifestação da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então está disponível para o homem escolher ou o pecado ou a graça. Ou o pecado ou a graça. O pecado está abundante, tá, mas a graça está superabundante. Então o homem tem que escolher, ou se ele quer continuar na vida de pecado, ou se ele quer a graça de Deus. Mas aquele que escolher a graça de Deus tem que entender uma coisa, que escolheu viver separado do Senhor. Que escolheu andar em santidade diante de Deus. Aquele que escolher a graça
Tem que entender isso. Que não vai poder vir para a graça para permanecer naquilo que fazia antes, não. O próprio apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, porventura permaneceremos no pecado por saber que a graça vos será superabundante? Aí ele diz: de maneira nenhuma. Andemos, pois, em novidade de vida. Nós precisamos, como igreja de Cristo, andar em novidade de vida. Então, aqui nos prova que era possível ser justo, ter uma vida de retidão. Esse ser justo aqui, né, alguns confundem com ser justificado. Não é isso. A justificação é uma obra e foi concedida por Deus como benefício para o homem. Agora, ser justo trata da justiça do homem, das atitudes corretas que o homem possui. Tem pessoa que pensa, não, o justo é que ele foi justificado. De maneira nenhuma. Se você foi justificado porque creu e confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, amém. Mas isso não quer dizer que você vai abandonar as obras da justiça, não. Pelo contrário, você tem que seguir uma vida de retidão diante de Deus. Tem pessoas que não, quer vir para o Evangelho, já fui justificado, eu posso andar de qualquer maneira. Eu posso cometer qualquer injustiça com as pessoas. Eu posso fazer qualquer uma dessas coisas. De maneira nenhuma, meu irmão. Nós temos que andar na justiça diante de Deus. O que é justo. O que é certo e o que é errado é errado. Amém? Então, vamos seguindo. Glória a Deus. Em meio àquele tempo perverso, Noé andava com Deus. Eu tenho certeza, irmão, que se você está aqui nesta noite, é porque você escolheu andar com Deus. Dá glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Dá graças a Deus mesmo. Porque eu tenho certeza que se você está aqui hoje, nesta noite, muitos aqui vieram do trabalho, alguns aqui dos seus compromissos, deixaram a sua casa, seu esposo, seus filhos, porque talvez não puderam estar aqui consigo hoje. Se escolheu estar aqui é porque você escolheu andar com Deus. Andar com Deus não é fácil, não. Não é fácil, não. Às vezes o problema só de andar com Deus, o problema já começa no nosso quintal. O problema já começa no nosso quintal já. Estou falando da sociedade, mas às vezes o problema começa já no nosso quintal. No meio da nossa família. Já começa o problema. Só pelo fato de você estar andando com Deus. Mas é importante que você permaneça nessa caminhada. Porque se Deus te chamou, é porque Deus te garante. Eu me lembro do meu irmão, pastor Sidney Gomes. E o pastor Sidney Gomes, num trabalho de oração numa casa próxima nossa, e ele preocupado conosco, com os outros irmãos que ele tinha, que são 6 homens e 3 mulheres. E ele preocupado com os outros 5 irmãos, porque ele já estava no Evangelho e estava ouvindo que aquele que não se arrependesse, seria condenado, viveria eternamente afastado de Deus. Então ele estava ouvindo aquilo, o temor entrou no coração dele. Assim como o temor entrou no coração de Noé. E ele naquela oração, naquele culto, numa casa próxima nossa, e ele preocupado, porque ele já estava envolvido na obra de Deus, já estava envolvido com algumas coisas na igreja, o Senhor usou uma irmã para falar para ele o seguinte: olha, cuida dos meus, que eu cuido dos teus. E para a glória de Deus, nós somos 6 homens, contando com esse meu irmão, pastor Sidney Gomes. Deus salvou os 5. Tudo duro na queda. Tudo cachaceiro, manguaceiro, bloco do boi, mocidade, em clube Anchieta, não sei o que, arruaça e Anchieta e tudo mais. Nada disso para nos engrandecer, mas tudo isso para testificar da onde Deus tem poder para tirar o homem. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo disse: olha, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. E eu dou esse testemunho, irmão, sabe por quê? Porque eu não me envergonho da obra que Deus fez na minha vida, não. Tem muita gente que não dá o testemunho mais. Porque com vergonha, não, porque Deus me tirou, não sei o que, não sei o que, tem que falar de onde Deus te tirou, sim. E outros não dão. Porque infelizmente há pessoas dentro da igreja que às vezes quer saber de onde Deus te tirou para depois jogar isso contra o teu rosto. Se nem Deus faz isso. A Bíblia fala: dos seus pecados não me lembro mais. Se Deus nos tratasse conforme nossos pecados, irmãos, ninguém estava aqui. Ninguém entraria no céu. Ninguém entraria no céu. Se estamos aqui e se temos a promessa de herdar a vida eterna, é porque Ele se compadeceu de nós. Não é mérito nosso, não. A Ele é glória, a Ele é honra para todos sempre. Noé andava
com Deus em meio a uma sociedade corrompida. É possível cada um de nós andarmos com o Senhor. Essa é a diferença. Você entra no ônibus, você entra no trem, você vê está ouvindo um barulho, é um funk com tanto palavrão. Daqui a pouco é uma música que atiça as pessoas a pecarem, a traírem, a se prostituírem. Mas você está ali naquele trem, você está naquele ônibus, você está naquela rua, você está no seu trabalho, e o seu pensamento é: obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado. Você andar com Deus. Você andar com Deus. Você olha para um lado, para o outro, você vê pessoas agindo totalmente fora da palavra, e você tem discernimento da palavra, você consegue discernir aquilo. Meu Deus, mas aí na hora de você fazer, você faz conforme a palavra de Deus diz para você fazer. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Verso 13. Então disse o Senhor a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Interessante, né? Deus só falou isso para Noé, para mais ninguém. Às vezes as pessoas se espantam, né? Tem coisa, irmão, que Deus só vai falar contigo, para mais ninguém. Até dentro da tua casa, dentro da tua família. Nós temos um privilégio de Deus falar conosco, coisa que o mundo não tem. Nós temos um privilégio de Deus falar conosco. E Deus nos dias de hoje está assim. Como da mesma forma como Noé alcançou graça perante o Senhor, alcançou porque Deus estava procurando uma pessoa fiel em meio aos infiéis. E a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está procurando aqueles que são fiéis a Ele. E louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nessa igreja Deus tem achado pessoas fiéis. Tem essa certeza. Que Deus tem achado nesse lugar pessoas que são fiéis a Ele. Que mesmo sufocadas pela luta do dia a dia, permanecem fiéis. Não tem colocado a mão naquilo que não lhe pertence. Não tem se envolvido aquilo que não convém. Porque a sedução é grande. Às vezes você está na rua, você vai fazer uma compra, você sabe quanto custa aquela compra. Você sabe quanto vai pesar no seu bolso aquilo. Aí quando você passa num túnel, tudo baratinho. Ué, mas no supermercado é 5, como é que aqui é 2? Como é que aqui é 2? Se lá no supermercado é 5. Se lá no supermercado essa chinela é 30, como é que aqui é 10? Oh meu Deus, você sabe que aquilo ali não é coisa honesta. Você sabe. Então onde o crente tem que ir? Ele tem que ir lá no supermercado, pagar 3, 4, 5 vezes mais. Mas está fazendo a vontade de Deus, ele trazer alguma coisa para dentro da sua casa, que vai trazer junto maldição na sua casa. Então nós não precisamos do subterfúgio do mundo, não, porque nós temos um Deus que supra a nossa necessidade. Nós temos um Deus que supra a nossa necessidade. Noé estava em meio a uma sociedade corrompida. Mas Deus falou para ele: faz essa arca. Pega todo o alimento que você necessitar e coloca na arca. Não faltou alimento para ele, não faltou madeira, construir arca, não faltou nada. Em meio à sociedade corrompida, Deus sustenta cada um de nós. A gente não precisa meter a mão naquilo que não é nosso, naquilo que não é de Deus, naquilo que nos pertence. Por isso que Noé era um homem justo e reto. Que eu estou falando para os irmãos. Eu lembro que uma vez, na obra do Senhor, pastor, Deus permitiu que no meu caminho viesse uma pessoa, e Deus permitiu mesmo, que aquela pessoa viesse no meu caminho justamente para tentar me enlaçar para uma situação. Deus permitiu. O diabo, não, Deus permitiu, tudo é permissão de Deus. Quero dar mérito à aniversário. Tudo é permissão de Deus. E eu fazendo a obra de Deus, nós ali fazendo a obra de Deus com as irmãs, envolvidos com irmãs, com irmãos de oração, e vai para lá, e casa para cá, e vai na casa ali, vai na casa não sei onde, não parávamos. Visitando, orando, e Deus fazendo uma grande obra, ela na igreja e tudo mais, e eu com um carro lá antigo, um carro, só problema de carro, botava dinheiro no carro, parecia que para consertar e nunca consertava. Só a graça naquele veículo. Foi muito útil, foi útil, mas só a misericórdia de Deus. Chegou um ponto que eu ficava na dependência de uma pessoa, às vezes, ceder um carro para ir ou não, mas graças a Deus, irmãos, que eu nunca ficava pedindo a ninguém, não. Ficava não. Quando eu falava que tinha que orar na casa de alguém, era porque algum irmão,
pastor, eu vou meu carro para o senhor aí e tal, não sei o que. Eu não pedia não. Ninguém, não cercava ninguém na igreja, não pedia não. Os irmãos vinham e participavam. Aí veio uma pessoa e falou para mim, sabe o quê? Pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Olha, eu tenho um contato de uma pessoa, que essa pessoa, ela tira o carro no nome dela, tá? Aí o senhor compra o carro dela. Eu falei, e aí, mas tem dinheiro para pegar carro zero, não. E o senhor pode comprar até carro tal. Ele falou o modelo, o carro não era um carro top. Eu falei, rapaz, eu não posso fazer isso, não tem dinheiro para isso não. Só a graça de Deus, deixa o tempo de Deus aí, eu vou pegar um carrinho para mim mais simples aí para fazer a obra. Não, assim, pega carro zero, pastor. Entendeu? É só o senhor dar 5 mil reais a ela. Só tem que ter cuidado para passar na blitz, só isso, tá? Porque depois vai ter negócio de busca, apreensão e tudo, mas o carro está com o senhor, se eu tomar cuidado, tal, não sei o que, tal. Cara, teve a cara de pau de me oferecer isso, irmão. Cara de pau me oferecer esse tipo de coisa. Olha só, para você ver como o laço vem. E Deus permite que venha. Falei, irmão, não preciso não, deixa para lá, não precisa não. Graças a Deus. O carro não faltou até hoje para a glória de Deus. Sempre oferecido, Deus coloca. Não faltou, não precisa. O crente não precisa meter a mão naquilo que não é dele. O crente não precisa meter a mão em coisa amaldiçoada. A Bíblia fala que a bênção de Deus não traz dores. Não traz dores. Então, nós temos que discernir o que é bênção daquilo que é maldição. Temos muito cuidado com aquilo que a gente está colocando na nossa mão. Vamos colocar a mão só naquilo que Deus falou assim, é teu. Põe a mão aí que eu sou contigo. Em nome de Jesus. Não precisa de subterfúgio do mundo para se prevalecer de nada, não. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Até hoje tem sido e vai permanecer fiel assim, porque nós cremos nele. Noé temeu, meu querido. E Deus então ordenou a ele que fizesse uma arca. E ele fez essa arca. E Deus ordenou a ele que entrasse com seus filhos, com a sua esposa, com as suas noras nessa arca. E assim ele fez. Ou seja, a preocupação de Noé foi obedecer a Deus. Então busque obedecer a Deus. Não é tão fácil como se imagina. Mas se esforce para isso. Porque saiba de uma coisa. Conforme você for obedecendo a Deus, Deus vai dando graça a você a cada dia para você suportar a luta que se levante contra a tua vida, em nome de Jesus. Você imagina como seria para os filhos de Noé entender que o pai tinha que construir uma arca, que teria encher de animais, e que eles teriam que entrar nessa arca, e que viria um dilúvio, e que Deus destruiria todas aquelas pessoas. Naquela época, os homens tinham se multiplicado pela terra. Como é que seria isso possível? Seria possível pelo testemunho do Pai, pelo testemunho daquele homem. Então tem pessoas que acreditarão em Deus pelo teu testemunho, por causa do teu testemunho. Olha a importância de você permanecer fiel a Deus. Olha a importância de você permanecer andando com o Senhor. Tem pessoas que vão acreditar em Deus por causa do testemunho da tua vida. Porque pela situação que está ao redor, muitos não vão acreditar nem que há solução. Mas quando verem a diferença do que Deus faz na vida do homem através de você, aí sim a coisa vai acontecer. Aí sim a pessoa vai acreditar. Eu lembro que muitos anos atrás, trabalhando numa loja em Guadalupe, tinha um jovem, e este jovem, ele começou a namorar a filha de um pastor. Eu falei, misericórdia, rapaz, eu sei que não é correto isso e tal. Ele falou comigo também. Eu falei, então você respeita a filha dele. Não, então eu vou respeitar. Ele respeitou, graças a Deus, casou com a menina, respeitou. Namorou aquela menina 3 anos, namorou, noivou, casou. Ainda fui abençoado e Deus me colocou um padrinho lá. Fui convidado para ser padrinho de casamento. Que bênção, né, irmã? Graças a Deus. Só que eu ficava olhando assim, poxa, meu Deus, o que está acontecendo com o Rogério? O Rogério não se converte. Deus permitiu ele namorar essa filha desse homem, pô, não é à toa não. Esse pastor não permitiria. Mas o que está acontecendo com ele? E o tempo foi passando, e a gente se reunia para orar no café da manhã, orávamos na hora do almoço junto, falava as coisas para ele. Daqui a pouco o Rogério começou a pegar as suas fitas cassete, tem tempo isso? As suas fitas de rock, de show de rock e tudo mais, suas roupas de rock, começou a jogar fora, começou a jogar no lixo. E ele falando para mim, joguei tudo aquilo no lixo. Depois você me contou aquela história sobre aquele show de rock, eu falei, é mesmo, jogou mesmo, foi benção, deixa eu fazer uma coisa na sua vida. Mas eu pensando, meu Deus, por que esse jovem não se converteu ainda?
E um belo dia, eu trabalhando na loja, Deus falou no meu coração, Ele está olhando para a sua vida. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, eu quase desfaleci quando eu vi aquilo. Ele está olhando para a sua vida. Então, quando eu chegava no trabalho, meu irmão, era uma suavidade em tudo que eu fazia. Se alguém viesse falar dele de frente comigo, meu irmão tinha que contornar aquilo de uma forma bem cristã. Tendo cuidado com tudo. Até que um belo dia, 6h20 da manhã, dentro da loja, Rogério passa por mim. Eu, bom dia, Rogério. Aí ele, bom dia. Daqui a pouco ele volta. Todo sem graça. Não é mais bom dia não, né? Agora eu tenho que te cumprimentar com a paz do Senhor. Falei, amém, glória a Deus. Falei, conta aí a bênção. Até desci da escada, eu estava lá em cima, desci, conta a bênção aí. Pô, aceitei Jesus ontem lá na igreja. Glória a Deus. Falei, graças a Deus. Aí na hora do café, estamos lá, oramos e tudo mais. Saímos do café junto, conversando. Aí ele falou assim pra mim, poxa, sabe que uma coisa que eu fazia muito aqui na loja? Eu falei, o quê? Eu ficava olhando pra tua vida. Eu falei, Deus já tinha me falado isso. Irmãos, nosso vizinho está olhando para a nossa vida, a pessoa no ônibus está olhando para a nossa vida. Quando a gente entra no ônibus, tem gente que já sabe, isso aí é cristão, isso é da igreja. Está ali fingindo que está no celular, está fingindo que está lendo um livro, mas está só se olhando para você, para ver a tua atitude. Está no trabalho, está na faculdade, está na escola, e o pessoal, aquela irmã lá é da igreja, aquele rapaz ali é da igreja. Então só assim, vamos ver agora o que ele vai fazer, o cara vai passar um carro no pé dele, vamos ver a atitude dele. Irmão, o tempo todo tem alguém olhando para a nossa vida, para ver se a gente é crente de verdade ou não, para ver se é verdade o que Deus faz, se Deus muda mesmo ou não o homem ou a mulher. Sabia? Não vamos oferecer um copo de cerveja para ele, vamos chamar para aquele baile funk para ver se ele vai ou não vai, ou se ela vai ou não vai. E assim vai, irmãos. O tempo todo sendo provado cada um de nós. Mas olha, Deus é com você. Deus é com cada um de nós. Se vem essa aprovação sobre nós, é motivo de nos alegrarmos, porque Deus não permite que venha aprovação maior do que aquilo que nós possamos suportar. Então, irmãos, se Deus está nos permitindo uma aprovação sobre nossa vida, é porque Deus quer nos dar vitória lá na frente. Ele quer nos aprovar nessa aprovação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Interessante que a família entra dentro da arca. Há um tempo atrás eu achava que essa arca era a igreja. Eu louvo a Deus pela vida de Noé, porque Noé foi um homem que na sua pregação, ele não conseguiu ganhar aquele povo, mas sua família criou na palavra dele. Interessante. Então, irmãos, talvez você não consiga ganhar as pessoas, seu vizinho e outro irmão, mas se esforce para ganhar sua família. Amém. Se esforce para ganhar sua família. Aleluia. Sua família é importante aqui na igreja. Aleluia. Se nós fôssemos, se todos nós aqui, inclusive eu, congregasse aqui, e a nossa família fosse congregar aqui, essa igreja não caberia. Glória a Deus, querido. Se tem espaço na igreja, poxa, ali podia estar meu irmão, ali podia estar meu sobrinho. Estou com 2 sobrinhos na rua aí, fazendo arruaço aí. Você é pastor? Eu sou pastor, mas tem 2 sobrinhos que estão fazendo arruaço, nós estamos orando por eles. Mas como eu gostaria que eles estivessem aqui, ó. É verdade. Ainda ele não congregasse junto comigo, onde eu congrego, mas pelo menos estivesse aqui com o pastor Jânio, com o Eduardo. Eu até falei para um deles, rapaz, vem ficar com bobeira por aí, vai lá ajudar o pastor Jânio lá, o Eduardo lá. Vai lá no Fernando de Lima ajudar os irmãos que estão lá. Qual é o nome do irmão? Marcelo. O irmão Marcelo, a irmã missionária, vai lá ajudar ele lá. Já falei para um deles, vou falar de novo para ele em nome de Jesus. Ver se ele vem para cá. Ficarei satisfeito, porque pelo menos estou na casa de Deus. Amém. Às vezes o pessoal fica naquela briga de denominação, comigo não tem esse negócio não, irmão. Minha preocupação é por qual céu. É o céu que está povoado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Antigamente eu pensava que a igreja, podemos dizer assim, que aquela arca tipificava ou simbolizava a igreja. Mas entenda uma coisa, nem todo mundo que está na igreja é cristão. Nem todo mundo está na igreja crê. Nem todo mundo está na igreja está realmente em comunhão com Deus. Então eu comecei a entender que aquela arca, na verdade, ela representava Cristo. Que aquela arca estava ali justamente para aquele povo que entrou na arca aqui crendo, aquela família que entrou na arca crendo, não fosse alcançada pela ira de Deus que se manifestou através daquele dilúvio. Então, o que você entende com isso? Porque quando João diz, olha, para que Deus amou muito de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu entendo que quando nós estamos em Cristo, pelo que a Bíblia diz, quando nós estamos em Cristo, aí sim, nós estamos livres da condenação futura. Então aquela arca, a arca que Noé construiu,
ela representava a figura de Jesus Cristo. Quando nós estamos inseridos em Jesus Cristo, nós estamos livres, recebendo o livramento de Deus de toda a condenação que virá sobre esse mundo. E o tempo está próximo, o tempo de Deus julgar, derramar o seu juízo, derramar o seu cálice sobre essa terra. E como a irmãzinha leu aqui na frente hoje, que um dia haverá que o homem será raro, tão raro quanto o ouro fino. Misericórdia, irmãos. Misericórdia isso. Haverá um dia que Deus derramará o seu juízo sobre essa carne, e sobre essa terra, e a carne não vai conseguir suportar o juízo de Deus. Mas aqueles que estiverem na arca Jesus, em Cristo, inserido na pessoa de Jesus, protegido pela pessoa de Jesus, esse não sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Esse não sofrerá o dano do juízo de Deus. Porque quando o Senhor entregou a sua vida pela nossa, Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo. E nós, pelo propósito de Jesus Cristo, nós fomos transportados por Deus do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em Cristo. Existem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas não são nova criatura. O próprio apóstolo Paulo não deixou brecha para isso. Ele disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele não falou que está na igreja, ele falou que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez novo. Então, por isso, nós devemos andar em novidade de vida. Então, tenha esse exemplo consigo de tudo quanto Noé percebeu que Deus estava fazendo e Deus ainda faria ainda mais. E a preocupação dele em obedecer a Deus e em trazer a sua família para o propósito de Deus. Traga a sua família para o propósito de Deus. Chame a sua família para o propósito de Deus. Não desista daquilo que Deus tem para a sua família. O plano de Deus é alcançar toda a sua família. E o missionário ou a missionária na sua família é você. Noé foi um missionário dentro da sua casa. Você talvez seja uma missionária. Eu creio que você é uma missionária potente na mão de Deus dentro da sua casa. Você é um missionário potencial dentro da sua casa. Comece pregando para a sua família. A sua família também precisa de Jesus. Como eu já falei, se toda a nossa família estivesse aqui, essa igreja não ia comportar. E seria bênção demais. E essa bênção nós queremos. E essa bênção Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Tudo que Noé fez, ele fez simplesmente porque creu. Então que você possa crer na simplicidade desta palavra. E entender que Deus quer te usar na simplicidade do Evangelho. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. E que a sua família esteja nas mãos do Senhor Jesus. E que você e toda essa igreja venha estar em Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Amém. Pastor Jânio, obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé então, igreja. Vamos estar orando pelo nosso pastor aqui, pela sua família, né? Em nome de Jesus. Quero convidar o evangelista Eduardo a estar orando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, nessa campanha, Senhor, denominada, Senhor, Minha Família nas Mãos do Senhor. Apresentamos a Ti a vida do Teu ungido, Senhor, que veio prontamente, mais uma vez, à Tua casa para estar, Senhor, ministrando, Senhor, a Sua palavra. Aleluia! Pai, que Tu venhas estar guardando o Teu filho. Senhor, a Isabel, a sua filhinha, a sua família, Senhor, a sua parentela, porque eu tenho visto a grande obra que o Senhor tem realizado em toda a família, Senhor, mas tem vidas ali que precisam, Senhor, ser alcançadas pelo Teu Santo Espírito, pela Tua graça, Senhor. E que toda a família, Senhor, venham estar totalmente ligados diante de Ti e reconhecendo que Tu és o único e verdadeiro caminho. Aleluia! Pai, que Tu venhas abençoar a vida do Teu ungido
com toda sorte de bênção. Por isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Amém, igreja? Vamos então iniciar nosso corredor de fogo, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando mais uma transmissão ao vivo do Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer. A todos, a paz do Senhor Jesus.